Silva, muito bom dia. Agradeço a oportunidade de meter a mão na massa à frente de tanta gente. Obrigada. Não é? Porque vamos e ao então contrário demonstrar... do Francisco, Sim. o amarelo é uma cor forte, é uma cor boa, é uma cor de centramento, centrado, estar centrado, estar decidido. Quer dizer, ao contrário daquilo que eu penso, não é? É, porque nós vamos fazer pão. O pão é feito com cereais moídos. Os cereais, os mais fortes, os mais contraídos, o trigo principalmente, é cor fogo. Portanto, é cor dinâmica. O amarelo, há outros cereais, o caso do milé, que se pode também fazer pão com ele, o arroz são mais tão amarelo. Portanto, são cores. É importante trabalhar com as cores, e mesmo na alimentação também, porque isso tonifica os nossos órgãos. Daí que o amarelo é uma cor que torna a pessoa mais centrada e com mais capacidade de decisão. E hoje a Sónia está sozinha e precisa disso. Então não foi à toa que... Mas a sério, escolhi e não estava a pensar nisso. Foi uma escolha inconsciente. Exatamente. Mas acabou por ser acertada, já estou a ver. Muito bem. Vamos Beatriz, então vamos então fazer pão é muito fácil em casa. Fazer pão. As pessoas podem chegar a casa ao fim do dia, quem tem um horário normal, chegar ao fim do dia e fazer o pão, amassá-lo e antes de dormir põe-no a cozer. E porquê é que nós sugerimos que a Beatriz viesse cá ensinar-nos? Porque o que é que pensa da qualidade do pão que andamos a comer? Muitas vezes tem demasiado fermento, muito fermento. Pouco miolo e muita cor. Na verdade, para o pão ser assim tão fofinho, ele tem imenso fermento, muito mais fermento que farinhas. Depois, a maior parte das farinhas estão refinadas. Aquilo que se chama pão integral, na maior parte das vezes, hoje em dia já há padarias que têm alguma qualidade, mas na maior parte das vezes o pão não é integral, tem cascas, tem, digamos, muita casca do cereal que não faz parte do cereal integral. Não é cereal integral. Cereal integral é o cereal todo moído. Portanto, previamente, ligeiramente descascado, não é muito, mas aquilo que colocam dizendo que é pão integral são cascas, são fibras que muitas vezes fazem mal aos intestinos, têm imenso ácido fítico. E o pão integral é o mais aconselhado para a saúde? É o mais aconselhado porque se é integral ele contém todas as vitaminas, todos os nutrientes necessários, portanto tudo aquilo que provém do cereal, do grão está lá. Muito bem, então vamos amassar. Então, depois não temos tempo. Vai fazer em tempo real? Não agora. Agora vai fazer a massa, depois vai ficar a levedar, não é? E depois vai ficar a levedar e de seguida mostra-se. Então que farinha é que temos aqui? Aqui temos metade de farinha tipo 65, que é uma farinha de trigo moída, portanto branca, e metade de farinha integral. Vamos juntar o fermento, fermento liofilizado, mas biológico. Portanto, moído em mós de pedra. Onde é que podemos comprar? Não é muito fácil, mas arranja-se em casas especializadas, mercearias finas, ervanários, etc. Já existem. Portanto, colocamos uma saqueta. Isto depois, dependendo das marcas, pode ser uma saqueta, pode ser uma colher medida. Qual é a diferença deste fermento? Porque não um fermento de padeiro que podemos adquirir também? Portanto, não é uma levedura natural e, portanto, vai mexer com os nossos intestinos, vai dar cabo da nossa flora intestinal. Portanto, cria muita flatulência e também danifica a flora intestinal. Enquanto que um fermento biológico natural ajuda a reforçar a flora intestinal. Portanto, não haja medo de comer pão. O pão faz parte, é o alimento básico da nossa alimentação. Pois é básico para os portugueses, se bem que os portugueses estão a comer menos 50% de pão do que há 3 anos atrás. Mas depois comem muitos farináceos. Por fora, que substitui de certa forma o pão, mas que tem E agora o muito aumento açúcar. também não vai ajudar nada. O aumento não ajuda nada. Eu acho que o pão é primordial, é um alimento básico, não devia ser tão caro. Os alimentos essenciais deviam ser mais baratos. E os produtores de cereais deviam ser ajudados. Muito bem. Portanto, colocamos uma colher, para esta medida isto tem 130 gramas de cada farinha, portanto 260, meia colher de sopa, portanto uma colher de sobremesa de sal, tem o fermento e podemos colocar também alguns cereais, algumas sementes. Podem ser, por exemplo, sementes de girassol, que vai enriquecer o pão, sementes de sésamo, portanto, que são riquíssimas, também são boas oleaginosas. Podemos Essas sementes também podemos encontrar onde? Facilmente. Nas ervanárias? Agora, em alguns hipermercados também já existem. Podemos colocar nozes, se quisermos, qualquer fruto seco, tipo amêndoa, noz, acho que fica bem. Ou então fazer o pão de uma forma simples. E podemos colocar um pouco de azeite. Também é prescindível, pode-se colocar ou não. Portanto, o azeite, para esta quantidade, basta Se não for azeite, colher. o que é que pode substituir? Nunca usa manteiga, pois não? Não.
Os pães modernos quase todos levam açúcar e manteiga, para levedarem até muito mais. O açúcar ajuda a Mas o seu levedar. não. O pão natural não deve levar esse tipo de gorduras. Portanto, de preferência, azeite. Depois colocamos a água. Portanto, são 180 mililitros, mais ou menos, de água para esta mistura. E amassar, não tem mais nada que saber. Amassar com as mãos, não é? Estas medidas não são sempre muito rigorosas, porque depende da qualidade da farinha. Há farinhas que absorvem mais. Se pusermos um pouco mais de farinha branca, absorve menos. Se pusermos mais integral, absorve mais água. Portanto, isso não é rigoroso. Mais mililitros, menos mililitros. Depois a textura vê-se ao amassar o pão. Como é que se vê que ela já está pronta? Para já, nós vamos ligar a massa. Portanto, ela vai ser toda envolvida até ficar numa bola. E depois terá que ser bem amassada, de preferência numa superfície, esta não é o ideal, portanto, uma superfície de granito ou de mármore são as ideais para amassar pão. Beatriz é defensora da alimentação macrobiótica e dá vários cursos de cozinha e de alimentação macrobiótica. Um hábito que já passou à sua família também. À minha família, sem dúvida. Começamos por aí. Começou por aí mesmo, não é? Começamos e foi por aí. fácil? Foi fácil, é fácil introduzir, por exemplo, na alimentação das crianças? Se a introdução for gradual, todos se habituam com facilidade. Portanto, não devemos ser rígidos e drásticos, mas se a introdução for gradual, e deve começar sempre pelos cereais integrais. Substituir os refinados por integrais, comer uma boa quantidade de vegetais diariamente, numa proporção de 50% de cereais, 20% a 30% de vegetais, é o ideal diariamente. E se isso acontecer, também não temos tanta necessidade de comer comida vazia, de ingerir doces, portanto, porque ficamos mais saciados. O cereal integral come-se menos quantidade e ficamos mais satisfeitos. E começar pela sopinha, não é? Começar pela sopa, Sopas portanto, e pão não é para à toa todos. que eu tenho esses dois livros. Comecei pelas sobremesas sem pecado, porque as pessoas são deixe-me atraem mais Sim. os doces e, portanto, essas sobremesas são isentas de açúcar, de leite, de vaca e isentas também de ovos. Depois, o Sopas e Pão veio de seguida. Isto é uma coleção de livros, não está concluído. Este ano espero lançar outro? À Mesa com o Universo, com todas as receitas que faltam, não é? De cozinhar os cereais, de utilizar algas, de fazer pratos mais simples, mais complicados. Portanto, será um livro muito maior do que esse. Mas este eu acho que é básico. Eu sei que a maior parte das pessoas não come sopa, não tem interesse por sopa, mas é fundamental, principalmente para quem come fora diariamente. Se levar uma sopa ou se comer uma boa sopa é fantástico. Então, para as crianças, daí que o livro é composto por sopas com cereais, a maior parte delas, cereais integrais, desde o milê, a quinoa, a aveia, portanto, são muito fáceis de cozinhar. As algas também, as leguminosas, como o grão de bico, que muita gente desconhece. Beatriz, quanto tempo precisamos de amassar a massa do pão? Depende da quantidade de farinha que fazemos. Este pãozinho é um pão para 3, 4 pessoas. Sim. Portanto, demora cerca de 5 minutos a 7 a ser amassado. E no forno é ao mesmo tempo. Mais ou menos. E a levedar fica quanto tempo? O levedar precisa sempre de 3 horas a 4. Depende do ambiente em que a massa ficar a levedar. Se for um ambiente, convém sempre um ambiente que não seja demasiado frio, que não haja correntes de ar. Portanto, que seja, e que também não seja demasiado quente. Pronto. Se for um ambiente propício, ameno, o pão leveda em 3 horas. Muito bem. Por isso já eu cá digo, volto, chegar então a casa, fazer o pão, antes de dormir, pôr o pão a cozer. Portanto, não custa nada. E de manhã temos pãozinho pão fresco e feito por nós. E de qualidade, não é? Exatamente. Nós voltamos já quando já tiver levedado a massa, para depois vermos... Sónia, deixa-me só dar uma chega aqui ao amassar. E a forma de amassar tem ciência. Não é com os dedos servem apenas para recolher a massa. Sim. Isto é como lavar roupa, como se fazia antigamente, não é? É recolher a massa e o amassar é com a palma da mão, em concha, pronto. É este processo. Não é bater na massa, ela quer carinho e quer calor. E muito amor, não é? Muito amor. Obrigada, Beatriz. Obrigada. Já cá voltamos. Até já, obrigada. Vamos ficar então...